há uma coisa que está acontecendo no mercado que é uma coisa boa para mim. É que o business relationship entre uma empresa pequena e uma empresa grande, muitas vezes hoje isso quer dizer que que a empresa grande vai exigir que a empresa pequena segue as mesmas regras de segurança, de conformidade e tudo isso. Traz um acordo que chama-se um Business Associate Agreement. E, por exemplo, isso quer dizer, se eu sou um banco grande, eu tenho a regulação de SOC 2, por exemplo, eu vou exigir que todos os meus vendedores, que eles também tenham um SOC 2. Beleza, pessoal? Bem-vindo a todos. Nós estamos num novo formato agora aqui, ainda provavelmente esteja pequeno no canto da tela. E viemos conversar aqui com o Clayson e o Jeremy. Normalmente, hoje, os nossos podcasts estão sendo em estúdio e um ou outro só que está sendo remoto, mas é que o Clayson e o Jeremy não estão no Brasil, então complicaria um pouco a logística. Então, nós resolvemos fazer esse bate-papo aqui online. Vai sair um pouquinho do padrão ali dos podcasts que eu estou participando, mas o importante aqui é o conteúdo e tudo mais. Né? Então, Clayson, Jeremy, obrigado pela participação, obrigado aí por ter dedicado esse tempo aí no nosso bate-papo. E pedir para vocês se apresentarem, para o pessoal entender um pouquinho quem são. Eu vou começar, eu acho que eu sou o Jeremy, eu sou um dos fundadores de uma empresa pequena que chama-se Firetail. Nós somos uma empresa pequena com uma missão de melhorar a segurança de todos os APIs do mundo. Perfeito. E, como o Lucas comentou, meu nome é Clayson, e eu trabalho nessa empresa fundada aí por um dos fundadores, o Jeremy, que está aqui, como desenvolvedor. Então, eu trabalho utilizando Node.js, JavaScript, React, bastante ali para ajudar a construir o produto que a gente está trabalhando. Não, bacana. E aí, eu gosto de fazer esses podcasts, essas conversas, porque não é o meu mundo, não é o meu dia a dia. Então, eu acabo aprendendo muito ali do dia a dia de vocês e tudo mais. Então, vou começar por essa pergunta ali, exatamente como que é o dia a dia de cuidar da segurança dessas APIs, porque normalmente é fazer funcionar, né? Aí quem está olhando com um lugar de segurança, não basta só funcionar, tem que funcionar e ser seguro. E como é que é o dia de vocês nesse mundo? Jeremy, quer começar? Tá bom. Nós chegamos ao problema tras uma viagem fazendo segurança de cloud. Isso quer dizer que eu estava trabalhando em uma empresa que fazia um software de segurança de cloud. E o que nós achamos no ano 2019 é que houve uma transformação, uma mudança na maneira de construir os aplicativos. E eu estava falando, por exemplo, com um cliente, e ele me explicou que o método esse ano foi a destruir todas as máquinas virtuais que eles têm no Amazon AWS. E eu me perguntei, mas para quê? E se não tem máquinas virtuais, o que vão ter? E ele me explicou que uma máquina virtual tem muitos problemas. Tem um attack surface muito grande. Tem todo um sistema operativo que tem que fazer o patching, tem que fazer o vulnerability management,
tem que achar todos os problemas lá que tem dentro e tem que atualizar o formato do AMI, que é dizer, o padrão da máquina virtual, e isso custa muito tempo. E ao final, a máquina virtual só vai viver uns 3, 4 dias, então não vale a pena. O meta que eles tinham foi lançar um aplicativo em cloud, simplesmente assim. E eu perguntei depois, mas como que vão lograr isso se não vão ter máquinas virtuais? Ele me explicou que vão ser com serverless, que no mundo do Amazon AWS se chama Lambda, ou do lado de containers, Kubernetes, Docker, tudo isso. E ao final, eu vi que a mudança que está acontecendo do lado de infraestrutura, isso quer dizer, ou vai trazer outra mudança no nível de arquitetura do aplicativo também. E ao final, o resultado é que sempre vai haver um API colocado no rede que está à frente de um dado, base de dados, um dataset, uns arquivos e também um aplicativo. E vão haver muitos APIs por todo lado. E então, à época, aquela empresa foi comprada no ano 2020, passamos por Covid, em lockdown na casa, e eu fiquei pensando, o que vai acontecer com todos os APIs que estão fazendo? Então, depois, nós fizemos uma lista de todos os riscos que a gente podia achar do lado do API. Nós temos, no nosso sítio web, embaixo há um enlace que diz API Data Breach Tracker. E nós fizemos uma análise de todos os problemas que aconteceram com os APIs, todos o data exfiltration, um base de dados que foi roubado por um hacker, alguma coisa assim. E tentamos entender o que aconteceu em cada caso. Quais são os problemas de segurança dos APIs. E aí começou. Entendi. E assim que começou a empresa. Isso. Assim começou. Acredito que lá no começo, assim, quando eu entrei, inclusive, tinham-se apenas alguns pacotes, né, algumas libraries que eram utilizadas ali para adicionar em algumas linguagens principais de mercados, como Python, Node.js, e a partir das conversas ali com os clientes que o Jeremy foi tendo, nas convenções que eles foram participando, eles foram vendo outras necessidades, muito além de apenas adicionar uma camada extra de proteção às APIs, né? Foram vendo necessidade de, por exemplo, visualização sobre como as APIs estão sendo utilizadas e como, principalmente, há uma comunicação entre o time de desenvolvimento e o time, por exemplo, de cybersecurity dentro de uma empresa. Eu vejo isso muito das experiências também que eu já tive. Acaba que o time de desenvolvimento, aqueles que estão lançando APIs, estão desenvolvendo o back-end, acaba sendo muito maior do que o time de segurança, né? E às vezes há pouca ou quase nenhuma comunicação entre esses times, que pode acabar criando aí vulnerabilidades. Eu acredito que uma das principais propostas da Firetel, que a gente está trabalhando para solucionar, é a gente conseguir dar mais visibilidade para quem está pilotando ali o time de cybersecurity, conseguir enxergar de uma forma que ele possa ter uma visibilidade do que está sendo lançado pelo time de desenvolvimento, como isso está sendo versionado, como isso está sendo trabalhado a nível mais do detalhe da vulnerabilidade, da rastreabilidade, e de como isso pode ser utilizado por ataques de hackers e afins, né? E aí vocês veem como uma forma é colocar alguém de segurança focado com o pessoal de desenvolvimento, ou ter o time de desenvolvimento e um time de segurança fazendo essa monitoração, essa governança ali. O que vocês veem como mais efetivo hoje? É boa pergunta, porque, como o Cleiton falou, ao início,
nós achamos que íamos trabalhar com os times de desenvolvedores para dar-lhes um pacote que vai fazer o API mais forte, mais seguro. Mas, ao final, normalmente trabalhamos com times de segurança e depois eles vão ter que falar com o time de desenvolvimento. E é um pouco difícil em algumas empresas onde a relação entre o time de cibersegurança não tem uma muito boa relação com o time de desenvolvedores, porque o time de desenvolvedores, eles acham que o time de segurança é o time de não, que não se pode fazer. E isso acontece muitas vezes, mas ao final é impossível que eles não trabalhem juntos, porque os problemas que acontecem com os APIs muitas vezes têm que ser corrigidos pelos desenvolvedores, porque são problemas da lógica do business do aplicativo, problemas da lógica de autenticação, autorização, que muitas vezes está envolvido com o aplicativo mesmo. Sim, às vezes, boa parte dos casos são a falha humana mesmo, né? Às vezes não é uma falha de infraestrutura ou de rede. Grande parte das vezes é uma regra de negócio que foi mais escrita, é um endpoint que está ali sem autorização, algum endpoint que está expondo muito mais dados do que ele precisaria expor para fazer a utilização em um cliente. E através desses pequenos má aproveitamentos, né, essas pequenas vulnerabilidades que elas brechas, exatamente, que elas são encontradas em grande parte das APIs, que elas podem ser exploradas, né? E aí a gente acaba tendo bastante vazamento de dados por parte de APIs que elas foram um pouco mal escritas ou não tem uma cautela muito grande ali quando foi escrita, quando foi criada, e acaba que essas pequenas brechas elas dão uma abertura muito grande para ter um vazamento de dados, ou uma exploração, ou mesmo você fazer a associação daqueles dados que estão ali sendo vazados. Às vezes um dado ele pode ser aleatório, como o IP do usuário, mas com esse IP do usuário que você consegue captar, você consegue fazer uma correlação com outro dado que foi vazado, e aí você consegue acabar explorando mais dados de um usuário que não deveria ter sido explorado, por exemplo. E o pessoal de desenvolvimento normalmente é cobrado para colocar em produção, né? Como vocês comentaram, tem uma aplicação, tem algo ali que precisa ir para a produção, e é voltado normalmente ao negócio. E até onde segurança vocês veem ali é algo que vai impactar o negócio, mas não pode ir para a produção, e até onde vamos colocar em produção e vamos ajustar enquanto está lá. Como que vocês veem ali uma forma de equilibrar essa questão de negócio com a segurança? Porque um não pode impactar o outro, né? Tem um certo limite ali, né? Eu acredito que existem são cenários, né? Existem diversos tipos de empresas, diversos tipos de criticidade. Então, por exemplo, um cenário bancário é um cenário de alto risco. Você não pode simplesmente estar lançando endpoints que possam, de alguma forma, ter uma simples vulnerabilidade que seja acessar um dado de um outro usuário, ou acessar a conta de outro usuário, ou fazer qualquer transação que não seja do seu próprio usuário. Já outras empresas, aí não vamos entrar num detalhe, mas elas podem ter um grau menor de nível de segurança, ou até mesmo esperar para que esteja em produção e aí acionar o time de desenvolvimento para atuar naquilo. Mas sempre vai depender do cenário, né, da empresa e do nível de criticidade que seria estar expondo aquele endpoint, né? Acredito que o Jeremy pode complementar mais a respeito. Eu só diria que
O problema maior é que a mais parte das empresas, eles mesmo não sabem que eles têm esse risco quando vão lançar os APIs para a produção. Normalmente hoje, quando vamos falar com um novo cliente, é a primeira vez que eles estão pensando do risco dos APIs que eles têm, e eles mesmo não entendem o nível de problema ou a talha do problema que pode existir. E alguma coisa que eu queria dizer sobre o que o Clayton falou é que normalmente quando há um risco, por exemplo, de exposição dos dados, é um risco muito grande porque é um risco sistemático. É um risco que está ligado à maneira em que o API está escrito. Então, isso quer dizer, se está vulnerável a um extrato do dado de Clayton, é vulnerável para o extrato dos dados meus, os teus, de todo usuário que fica na base de dados. Normalmente é isso. Mas é difícil hoje em dia porque os riscos que as empresas têm são por todos os lados. Elas têm risco de usuários, de phishing, de cloud, de ataque de cloud. É difícil para os clientes nossos hoje, atualmente, porque o risco pode vir de qualquer lado. E aí, Jeff, você está nos Estados Unidos normalmente, né? E o Clayson ali na Irlanda. Então, nós estamos nos Estados Unidos e Europa ali. Como que vocês veem o pessoal com a conscientização, a preocupação com essa segurança? De pensar um pouco mais, vamos dizer, com um pouco mais de carinho em não vou colocar em produção, eu vou primeiro verificar se está seguro. O pessoal tem essa consciência, essa preocupação? Ou normalmente o negócio que acaba mandando e agilizando a produção? Bom, pode variar muito, né? Mas eu diria que atualmente as empresas que ficam há uma coisa que está acontecendo no mercado que é uma coisa boa para mim. É que o business relationship entre uma empresa pequena e uma empresa grande, muitas vezes hoje isso quer dizer que a empresa grande vai exigir que a empresa pequena segue as mesmas regras de segurança, de conformidade e tudo isso. Traz um acordo que chama-se um Business Associate Agreement. E, por exemplo, isso quer dizer, se eu sou um banco grande, eu tenho a regulação de SOC 2, por exemplo, eu vou exigir que todos os meus vendedores, que eles também tenham um SOC 2. Por exemplo, isso está acontecendo em muitos mercados lá nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso. Isso é uma coisa boa para mim. Isso quer dizer que até as empresas pequenas estão pensando mais na segurança, nos operativos, do tratamento dos dados e tudo isso. Mas se não, quando você vê, por exemplo, um startup, eles vão primeiro para lançar o aplicativo e depois a segurança. Isso acontece muitas vezes. Ou se não, eu vejo que empresas mais pequenas, eles não estão pensando porque eles não acham qual hacker vai vir para nós. Ninguém. Mas isso não dá certo, porque os hackers também têm automatização. Eles também têm web crawlers que vai achar empresas pequenas também, né? E como você também comentou, né, Jeremy, muitas dessas empresas, além de ter que focar no recurso de entregar das pequenas empresas, existem muitas frentes de vulnerabilidades. Como você comentou, tem a cloud, tem a infraestrutura, tem as próprias APIs. Então, além de se preocupar com ter um time ali focado de entregar para um produto, uma startup, por exemplo, que precisa entregar alguma coisa rápida, ter também que se preocupar com toda essa camada de cybersecurity não é uma coisa que acaba sendo barata, né? Então, é algo que fica mais conveniente para grandes empresas por terem, muitos dos casos, um time focado só em olhar para esse lado da segurança.
Sim, o pequeno acaba ganhando no preço. A partir do momento que tem que investir em segurança, aumenta o preço, ele fica com medo de ficar para trás ali nos concorrentes e tudo mais, né? Então, realmente é um problema aí do nosso dia a dia. E aí, aproveitando essa questão do dia a dia, como que vocês veem aí no pequeno, no médio, nas empresas de menor porte, como que eles podem olhar para esse desenvolvimento, olhar para essas APIs de uma forma mais que se preocupe com segurança, mas que não seja também burocrática. Tipo, vou colocar um monte de ferramenta, vou colocar um monte de processo, uma forma mais leve de começar a olhar para a segurança. Bom, de um lado, porque nós somos Firetail, nós temos uma oferta grátis para as empresas pequenas, e isso é uma maneira bem fácil a começar o processo de achar os problemas com os APIs. Se você tiver menos de 5 milhões de chamadas por mês, pode tentar com o Firetail grátis, né? É uma maneira. Mas para as empresas medianas ou empresas grandes, eu sempre falo que a primeira coisa é visibilidade, né? Tem que achar todos os APIs que tem na infraestrutura, na empresa, tudo isso. Sempre começa de visibilidade. E, normalmente, isso pode fazer atrás um inventory, que muitas vezes começa em Microsoft Excel. Eles vão pegar uma lista de todos os APIs que podem existir, mas, se não, eu acho uma maneira sistemática de achar os APIs mais eficaz. Além disso, eu incluiria ali por parte do time de desenvolvimento já construir as APIs seguindo as boas práticas de desenvolvimento de APIs, né? Existem ali um bom exemplo para isso, que é a listagem do ASP Top 10, Jeremy, que você traz bastante, Sim. que acaba listando ali as principais vulnerabilidades, os principais riscos que você pode já se preocupar, ou o time de desenvolvimento se preocupar, quando estão, de fato, já construindo a API, para que já sigam bons padrões, para que já sigam boas modelos e que diminuam os riscos de vulnerabilidade. Então, além da visibilidade, eu incluiria ali também seguir os bons padrões de mercado, por exemplo. Agora abriu algumas dúvidas aqui, vou até fasear elas. A primeira é, se a gente for olhar ali tanto pelo framework do NIST, quanto do SANS e outros frameworks aí, normalmente o primeiro passo de segurança é inventariado. As APIs também entrariam nessa questão de inventariado ou é uma outra categoria? É a mesma categoria, mas só que não existe uma standard NIST ou SOC, por exemplo, com os APIs. E o modelo que o Clayton falou sobre o OWASP Top 10, para mim é um modelo de risco. São todos os problemas que podem existir nos APIs, mas não é não sei a palavra em português, não é um checklist de todos os problemas que a gente tem que inspecionar. Mas de outro lado, é isso um problema com os APIs. Não existe um framework, nenhum standard do NIST, por exemplo, para averiguar a segurança dos APIs. Nós estamos trabalhando num projeto para definir um guideline com o CIS, um Center for Internet Security, para os APIs. Nem na ISO 27000 tem alguma... Não tem? Não sabia. Não tem. Não tem nada muito específico para os APIs. Vai falar de aplicativos, por exemplo. Sim. Não tem algo focado em API. Não. E outro ponto que eu fiquei em dúvida aqui é como fazer a monitoração disso. Ok, as vulnerabilidades ali tem algumas formas de fazer, mas, por exemplo, se alguém está tentando explorar, se algum comportamento suspeito, como é que vocês costumam fazer monitoração? Isso também é muito difícil ao lado dos APIs, porque os APIs podem tornar em qualquer lugar.
pode haver um API, uma instância EC2, uma máquina virtual, por exemplo. Pode haver um API num serverless, num Lambda, ou em um container. E cada vez ele vai enviar o log para outro lugar. Então, se você quer monitorar todos os seus APIs, é difícil centralizar todos os logs. E para isso, é isso uma coisa que ao início, com os pacotes open source que nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos com isso foi um login centralizado dos APIs. Então, você vai pegar o Firetail open source e isso vai criar um log formato que se pode enviar para qualquer instância de Elasticsearch. Pode ser local, pode ser o teu próprio Elasticsearch, mas isso também é um problema de fazer a centralização dos logs. Mas para mim é um passo muito importante também, porque lá nos Estados Unidos a gente está falando agora de uma nova regra que vem do SEC, que é é a oficina que faz a regularização sobre a segurança das empresas públicas, né? E agora cada empresa que tem um data breach tem que fazer a reportagem dentro 3 dias, eu acho, 3, 4 dias, e achar o scale e o scope do data breach é muito difícil se a gente não tiver os logs. Sim. Perfeito. E além disso, o Jeremy acabou não mencionando muito, mas além dos pacotes, né, que eles estão traqueando ali por parte dos logs, existem outras formas que, a partir dos logs, a gente consegue identificar algumas anomalias, né? Então, a partir dessas anomalias, como você mencionou, atividades suspeitas que estão tentando acessar ou tentando explorar de alguma forma, isso poderia ser disparado, algum tipo de notificação ou alerta para quem está seguindo aquele fluxo de anomalias. E, além disso, esses pacotes também, mencionados pelo Jeremy, eles incluem certas formas de camadas extras de proteção que você pode oferecer ali para as APIs, no sentido de adicionar algumas regras de negócio mesmo, de autorização, de autenticação, e regras básicas para o que aquele endpoint ele deveria estar sendo utilizado e expondo de dados. E no momento que ele expõe mais dados ou ele está sendo escrito de uma forma incorreta, isso também é sinalizado através dos dashboards que existem dentro da plataforma. Então, existem várias camadas para a solução, que seria atacar o problema no sentido de vulnerabilidade das APIs que eles são atacados. Então, tem a questão do monitoramento, tem a questão da camada de segurança utilizando os pacotes, tem a questão da a própria anomalia que é encontrada pelos logs. Então, eu vejo muito isso na solução da Firetail. São várias camadas para atacar um problema que ele é muito abrangente, né, de se atacar só de uma frente por si só. E aí eu vejo assim, totalmente não estar no meio ali é dúvida real. Hoje nós temos ferramentas preventivas. Nós temos um IPS, um AF, um antivírus e N outras. Tem alguma focada em API? Um firewall para API, alguma coisa do tipo, para nós termos uma prevenção antes de ver só o log. O log é quando a gente já viu que deu algum problema. O WAF pode fazer algumas coisas, só que o WAF é vulnerável ao ataque baseado na lógica de regras de negócio. Mas o WAF pode, por exemplo, pode bloquear se eu não quero o tráfego do Brasil, por exemplo, eu posso construir uma regra no WAF que faz isso. E normalmente isso faz algumas coisas boas. Só que o problema, por exemplo, se você tiver um API
para uma perfil de social media que normalmente vai dar, por exemplo, o meu nome, Jeremy Snyder, mas o API está mal construído e vai dar o meu endereço, o meu e-mail e tudo isso, que isso acontece muitas vezes, o WAF não vai fazer nenhuma coisa para bloquear isso. Isso é o que eu quero dizer quando eu falo que os problemas são problemas de lógica, de regras de negócio. Isso é um problema onde o WAF não pode ajudar. Mas o WAF faz algumas coisas. E o API Gateway pode limitar o volume de um ataque. Isso também pode ajudar, mas com o rate limiting, mas se não, isso não vai bloquear um ataque de API com injection ou com business logic também. Também não. O WAF vai estar numa camada ali, se alguém tentar uma ingestão, que nem o top da EndoWasp, ele já tem algumas regrinhas ali para tentar evitar, mas se for algo um pouquinho mais sofisticado, o WAF acaba deixando passar, seria isso? Isso. Bom. E a questão de, vamos dizer, educação ali dos desenvolvedores. Vocês costumam fazer essa educação, essa conscientização deles? Ou é mais fácil pegar alguém de segurança, aprender a desenvolver e colocar no meio para ele meio que repassar o conhecimento? Dois caminhos. É, Na verdade, é mais fácil para o negócio falar com os times de cibersegurança. Mas se ao final nós queremos que todos os APIs do mundo sejam mais seguros, tem que falar com os desenvolvedores. Então, de um lado, falamos com os dois, e depende se você vem falar com nós, só vai ser pergunta de qual time você quer aprender as lições. mas hoje vocês veem como mais efetivo. Eu sei que vai variar ali, mas normalmente é mais efetivo fazer essa conscientização ali no dia a dia, ou falar, não, vamos agilizar e colocar alguém que já tem essa ideia para tentar disseminar no time. Time de cibersegurança. É mais fácil, é mais efetivo. Para mim. Eu não sei o que o Clayton vai dizer. Acredito que sim, eu concordo. Na parte educativa, eu acredito que os desenvolvedores, né, eles têm muito mais da questão do como. Que seria, por exemplo, você nos apresenta o problema, a gente perguntaria, tá, e agora, como resolve? Então, acho que tem muito de entender e ter uma praticidade na solução do problema, no sentido de adotar a solução. Seria uma solução zero cliques, alguma coisa só para adicionar e isso já minimizaria o problema ou algo mais complexo que dependeria mais tempo e mais esforço. Então, da parte educativa, concordo que isso viria muito do time de cybersecurity, da parte mais de negócio, mas na parte prática da coisa, para o desenvolvedor colocar isso em prática, teria que vir de uma forma já mastigada para já só solucionar o problema, né? E como que vocês vêm para começar nessa área? Tipo, alguém está nos ouvindo, nos vendo ali, fala, pô, eu gostaria de entender como é que funciona e estudar e aí entrar nessa área daqui 6 meses, um ano. Como vocês veem um caminho de estudo ou de informação para essa pessoa ir procurar? Bom, não são nossos, mas tem uns vídeos no YouTube de API Security University, eu acho que chama-se assim, são boas. E também nós temos um relatório de o estado de State of API Security, o estado atual da segurança dos APIs, que é o nosso relatório que fica no nosso sítio web. Isso é grátis, a gente pode pegar. E isso é outro bom lugar para começar.
Cleison, alguma dica? Acredito que foram boas dicas. O próprio website da Firetal tem bastante conteúdo no blog e nos podcasts também. Então, acredito que por lá seria uma boa fonte de get started, né, para começar a se aprofundar mais. Então, lá tem blogs, posts que levam para mais links, mais profundidade. E também tem bastante exemplos práticos de brechas de grandes empresas que foram exploradas e colocando no detalhe, né, como é que foi explorado. Algumas são bem interessantes porque são vulnerabilidades que às vezes você pensa que, poxa, o hacker deve ter feito algo mega complexo, mas não, era só uma API que a última que eu li, bem interessante, fala que simplesmente se você colocar o username de qualquer pessoa naquela API, ele te retornaria o hash, o password em hash, em formato hash. Então, se você jogasse isso em qualquer website de criptografar, você teria o password do outro usuário. Então, algumas coisas são bem bem simples, que poderia ser facilmente resolvido. E no blog da Firetal você vai encontrar alguns cases assim e mais links para aprofundar. Então, acho que é um bom ponto de partida. E que nem nesses casos, que nem esse exemplo mesmo que você deu, existe algum scan de vulnerabilidade, alguma coisa para fazer esse teste, ou um pen teste periódico, para tentar descobrir isso? Porque às vezes é uma coisa que alguém vai fazer uma vez por ano, e às vezes um adolescente fez sem querer, descobriu e pronto. Bom, o pentest sempre ajuda, né? Mas o pentest, para mim, depende muito da qualidade dos pentesters. Sim, Tem um pentester que entende que pode haver uma vulnerabilidade baseada na lógica de regras de negócio, que ele vai tentar achar isso e explotá-lo, está bom. Mas, normalmente, o pentest está automatizado com uma ferramenta tal como um Burp Suite ou como o Metasploit, que não vai explorar muito. Mas, se não, existe vários pacotes open source para achar problemas com o desenho do API. Por exemplo, existe um Vacuum, que chama-se assim, que tem algumas regras automatizado com o desenho, que podia inspecionar o desenho do API. Isso também é bom lugar para começar. Isso normalmente, quando eu vi isso, está integrado no processo CI/CD. Cada vez que um desenvolvedor vai escrever novo API e vai fazer um pull request, um commit, pode passar a fazer uma inspeção e reportagem automatizado sobre os problemas do API. Isso também é bom. Interessante. Senhores, algumas considerações finais, alguma coisa que vocês gostariam de trazer e eu acabei não perguntando, não falando ali? Se vocês tiveram alguma dúvida, algum problema, pode entrar em contato conosco e mesmo em português não tem problema. O Cleison pode ajudar ali. Isso é até bom pro pessoal que tá, apesar que já escutou aí boa parte do podcast. O Jeremy não é brasileiro, ele é americano, Não. e o americano finlandês, então ele fala o português. Então deu para ver que ele fala muito bem o português. Obrigado. O Cleison sim é brasileiro, mas ambos não estão no Brasil, ambos estão espalhados aí pelo mundo. Então, quando forem qualquer coisa da FireTie, tá em inglês e aí a gente, mas comunicação, ambos eles sabem falar em português, então entrar em contato em português, eles vão responder. Tá bom. Perfeito. Obrigadão, pessoal, pela participação de vocês aí, pela dedicação e o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Grande Até prazer. mais. Tchau, tchau.